satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração, coração. Ter um bandeira, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham nessa escola bíblica. Hoje, a lição de número 3, a supremacia de Cristo, da série de lições firmados em Cristo, estudo sobre a vida cristã em Colossenses e Filemão. Lembra, é o estudo sobre a vida cristã em Colossenses e Filemão. Hoje a lição de número 3, a supremacia de Cristo. Os versos que nós iremos ler para introduzir essa lição, trabalhar essa lição, será do verso 13 até o verso 23. Verso 13 até o 23, no capítulo 1. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar e pedir a bênção de Deus para esse estudo, a supremacia de Cristo. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse momento, esses poucos momentos que estaremos aqui meditando a sua palavra, estudando, nos aprofundando, Senhor, para que ela venha nos trazer firmeza, venha nos alicerçar, venha nos fortificar
na tua santa palavra, e assim nós possamos crescer em fé, Senhor, e proclamar o teu nome, Senhor, proclamar a tua glória a todas as pessoas, Senhor, e que mais e mais pessoas venham, Senhor, estar submisso à tua vontade, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a supremacia de Cristo, lição de número 3. O objetivo da lição é refletir sobre a importância de ter uma compreensão adequada sobre Cristo e a obra dele por nós e em nós. Ter uma compreensão adequada a respeito de Cristo e da obra dele, por nós, a obra dele por nós e sobre nós, tá certo? O texto base aqui, na lição, é o da NVI, vai falar assim o verso 18 do capítulo 1. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Na minha versão NAA diz assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, né? Então, vamos lá. Essa lição vai falar de um problema, né? Ou um problema que surgiu na igreja, uma das hipóteses, que a igreja de Colossos, segundo o autor da lição aqui, eles não tinham nenhum problema com Jesus, né? O filho de Maria, o irmão de Tiago, o filho de José, das pessoas, né? Eles não tinham nenhum problema com Jesus Cristo, né? Com Jesus, com o nome Jesus. Mas quando se pensava em Cristo, né? O pré-encarnado, né? O que era antes de ser criado o mundo, que estava com Deus, aquele que João fala, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Aí é que eles estavam tendo alguns problemas de compreensão a respeito do Cristo pré-encarnado. Então, essa lição, ela vai procurar nos ajudar, por isso que fala que tendo uma compreensão adequada sobre Cristo e a obra dele por nós e sobre nós. Porque quem ele era antes, né? O que ele era antes, quando, né? Como ele estava com Deus, quem ele é realmente, é essencial para que nós tenhamos uma firmeza na fé, né? Firmeza na fé, e que compreendemos corretamente a obra de redenção efetuada por Jesus Cristo. Então, hoje estaremos trabalhando, né? A respeito de Cristo, em cima do verso 13 ao 23. Segundo o autor da lição aqui, no geral, teria que estar todo o texto, todo o livro, né? Mas os irmãos vão ver a compreensão que eles estavam rebaixando Jesus do seu posto, né? Colocando Jesus abaixo do que realmente ele era. Então, aí Paulo, né, escreve lá para tentar orientar esses irmãos, mostrando a relação de Cristo com Deus, né? Quem é Cristo em relação a Deus, em relação à criação, em relação à igreja, em relação ao salvo. Então, temos 4 tópicos aqui no texto da lição para trabalhar com os irmãos. Diz assim: Cristo em relação a Deus, é o primeiro tópico. Nós vamos trabalhar Cristo em relação à criação, Cristo em relação à igreja e Cristo em relação ao salvo, né? Primeiramente, nós vamos verificar quem é Cristo em relação a Deus. Nós vimos que Deus resgatou, né? Deus resgatou a humanidade, nos resgatou através de Cristo. Deus nos resgatou através de Cristo, né? Porque nós não tínhamos condição de nos resgatar a nós mesmos, né? Nós não tínhamos como. Nós éramos escravos, nós estávamos sob o domínio das trevas, mas através de Jesus Cristo, Deus nos libertou do reino das trevas para o reino da luz. O verso 13 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, né?
ele nos transportou, né, para o reino do seu Filho amado. Então, ele pagou a nossa dívida, né? Ele nos transporta e paga as nossas dívidas. Conforme o verso 14, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Aí já vai entrar um pouco sobre a salvação. Em relação a Deus, né? Nós vamos ver que o Cristo que pagou para sempre a nossa crença, né? A nossa salvação, o Cristo que pagou para sempre a nossa dívida, quem é ele em relação a Deus? Se nós formos trabalhar, quem é ele em relação a Deus? O verso 15 diz assim, o verso 15, ele é a imagem do Deus invisível. Então, nós vamos ver no verso 15 que em relação a Deus, Jesus, né, o Cristo, é a imagem do Deus invisível. Por que Deus invisível, né? Porque até então, ninguém tinha visto a Deus, né? E até hoje, né, poucas pessoas tiveram essa graça, né? Mas mesmo assim nós vimos Moisés, né? E por trás Elias viu assim. Mas o que quer dizer isso? Uma das hipóteses significa que Cristo, né, nos capacita a ver Deus quem ele é em Cristo, né? Quando Tomé pergunta, mestre, mostra-nos o Pai, ele falou, eu estou há tanto convosco e vocês ainda não me viram, né? Então, ele é a imagem de Deus. Então, Deus é Espírito, Deus é invisível para nós, né? Mas através de Cristo, ele se tornou visível aos nossos olhos. Por isso que ele fala assim, a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Quem vê a Cristo vê Deus, né? No Antigo Testamento, a figura de Deus sempre apresentava como um anjo, um mensageiro, umas manifestações chamadas teofanias, né? Onde o anjo do Senhor que representava o Senhor. Mas no Novo Testamento, né, Jesus, que é a perfeição da revelação de Deus, ele nos mostra como Filho de Deus e nos mostra como a imagem do Deus invisível, né? No Filho, Deus se revelou, né? Tanto que ele é chamado Deus conosco, né? João fala muito sobre isso. A todos quanto receberam, né? Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Mas nós vimos nele a glória do unigênito do Pai. É o que diz em João. Nós vimos a glória do unigênito do Pai. João, capítulo 1, se não me engano, diz assim, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Isso no capítulo 1 do Evangelho de João, o verso 14. Então, Cristo, em relação a Deus, ele é o que pagou o nosso resgate a Deus, né? Foi através dele que Deus nos resgatou e, ao mesmo tempo, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a revelação perfeita de Deus. Cristo, em relação à criação, dando continuidade, se ele é a imagem do Deus invisível, se através dele Deus nos revelou, Deus se revelou a nós, nós também vamos ver que, em relação à criação, quem é Jesus, né? Porque no verso 15, continuando, ele é a imagem do Deus invisível, e fala assim, ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Então, isso não quer dizer, como alguns falsos mestres da época de Cristo e até hoje falam, né, que Jesus foi a primeira criatura de Deus. Jesus foi a primeira das criações. Cristo não foi nem a primeira, né, das criaturas de Deus, nem foi a maior delas. Porque Cristo ele não é a maior das criações de Deus, porque ele não foi criado, né? A ideia aqui é que Cristo é anterior e é superior a toda e qualquer criação. O verso que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né?
É o que diz o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele, né? Através dele e para ele foram criadas todas as coisas, né? Então, Jesus, em relação à criação, ele é o primogênito da criação e também é o Criador. Eles também, aquilo que, quando Jesus se revela ao povo, ao seu povo, né, Jesus como Cristo, lá em João 8:58, diz assim, aquele que é e aquele que causa. Então, ele falou, eu sou. Jesus usou a mesma prerrogativa que Deus se apresentou a Moisés. Eu sou. O eu sou quer dizer, eu não fui criado, né? Eu sou, eu sempre sou. Aquele que é a causa de tudo. Então, Jesus, o Cristo, né? Não Jesus, mas Cristo, podemos falar, Cristo é a causa de tudo. Nunca houve um tempo em que ele veio a existir. Nunca houve um tempo antes dele existir, nem um tempo que ele existiu, ou um tempo em que ele não tenha existido. Ele é antes de todas as coisas, é o que diz o verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, né? Eu vou comentar na Bíblia que, nesse sentido aqui, Jesus se apresenta, Paulo apresenta Jesus como, lá no livro de Provérbios, onde fala da sabedoria, né? Da sabedoria que estava com Deus desde o início, da sabedoria. Então, nele tudo subsiste, ele é a base de toda a criação. Ele é o primogênito, porque ele é o principal, né? Ele é o principal, quer dizer que sobre ele é o alicerce de toda a criação. Não existe nada acima dele, né? Embora a criação tenha muito valor, né? A criação de Deus e de Cristo tenha muito valor, nada se iguala a Cristo, né? Nada se iguala a Cristo. Tanto que a própria criação, ela tem que manifestar a glória de Deus e manifestar a glória de Cristo. Se nós olhamos para a criação e vemos as maravilhas da criação, a criação natural de Deus, né? Aquilo, os céus, a terra, a natureza ali, que é uma maravilha, muito mais belo, muito mais esplendoroso é Cristo. Porque ele é o arquétipo de toda a criação, né? Ele é a glória que a criação espelha, né? É a glória de Cristo, né? Então, através de Cristo, a vida foi dada a todos nós, né? Foi dada a todos nós e a todos os demais seres vivos. Aí podemos até pensar nisso, né? Jesus Cristo, né? Ele é a fonte da vida, né? E até Cristo é a fonte da vida, porque ele tem a vida nele mesmo. Ele não recebeu a vida, ele é a vida, né? A vida foi dada a cada um de nós e a todos os demais, mas nunca foi dada a Cristo, porque Cristo é a vida, né? Ele é a fonte da vida. Então nós vimos Cristo em relação a Deus, é ele que pagou o nosso resgate, né? Ele que pagou a Deus, ele que nos resgatou, e ele é a imagem de Deus invisível, ele é a imagem perfeita de Deus que se revelou a nós. Em relação à criação, ele é o primogênito de toda a criação e a base de toda a criação. Na criação, a criação subsiste através dele, ele é o alicerce. Em relação à igreja, né, Cristo é o cabeça. Então, todos esses tópicos aqui é para mostrar a supremacia. O que é supremacia? Cristo está acima de todas as coisas. Ele não está abaixo de algo, nem do lado de algo. Ele está acima de todas as coisas. Então, em relação a Deus, ele é a imagem de Deus invisível. Em relação à criação, ele é o alicerce e ele está acima de toda a criação, e a criação vem através dele. E em relação à igreja, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, né?
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o que diz o verso 18, né? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Nós vimos lá aqui, em relação aos dons, em relação à igreja, em relação à igreja como corpo de Cristo, que está lá em Romanos, 1 Coríntios 12, Efésios 4, a igreja é um corpo. A igreja é sempre apresentada com corpo, mas a cabeça é Cristo, né? A igreja como corpo, ela compõe várias partes, vários membros de vários povos, várias línguas, várias épocas, né? Mas a cabeça é um só, que é Cristo, né? Um corpo tem muitos membros, mas apenas uma cabeça, né? Porque ele é a origem da igreja, ele é o chefe dela, ele é o que dá direcionamento para a igreja, né? O sustento da igreja vem diretamente dele. Ele que controla a igreja. Assim, é impossível, né? Como é impossível fazer parte desse corpo sem estar relacionado aos membros dele, né? Aos membros do corpo, também é impossível falar do corpo sem estar relacionado com a cabeça. Então, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós teremos que estar relacionado com a cabeça, né? Então, na questão da igreja aqui, em relação à igreja, Cristo é a cabeça, né? E por que ele é a cabeça? Porque em relação, assim como em relação à criação, ele é o primogênito de toda a criação, aqui ele é o primogênito dentre todos os mortos, né? Na sua morte e ressurreição, ele trouxe todos nós das trevas para a luz. Ele nos transportou do poder das trevas para o reino do seu Filho amado. Então, no verso 18, continua a falar assim, ele é a cabeça e o corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, né? Então, Cristo, em relação à igreja, ele também é o cabeça, é o primogênito, ele tem que ter a primazia, não existe, né? Não existe ninguém em relação ao corpo maior que a cabeça ou do lado, né? Não existe uma outra cabeça, não existe ninguém do lado de Cristo. Por quê? Fala que ele é o primogênito dentre os mortos. Porque para que em tudo ele tenha a supremacia. Então, Cristo é supremo, Cristo é o único, né? Cristo é o único, a supremacia de Cristo, a grandeza. Tirar a supremacia de Cristo como diz o autor da lição aqui, na introdução, é você rebaixar a Cristo, né? E rebaixar a Cristo, né? Tirar a glória de Cristo é uma coisa muito perigosa para nós, né? E depois de Cristo em relação à igreja, nós vamos ver, já dando uma continuidade à sequência lógica, né? Cristo em relação ao salvo. Qual é a relação de Cristo com o salvo, né? Qual é a relação? No verso 19, fala assim que porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Então, pensa que nós somos transportados das trevas para a luz, através da obra de Deus, através de Cristo, né? Ele é a imagem do Deus invisível, ele é a única imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação é sustentada por ele, a vida está nele. Em relação à igreja, né, que são o corpo, que é a igreja, que são todos os salvos, ele é a cabeça, né? E em relação ao salvo, né, fala que, aqui o verso 19 fala que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, nele, não em nós, nele, né? E que fala assim, que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, diz assim uma outra versão, pois ele é a própria vontade de Deus, que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Então, em Jesus Cristo tem a natureza completa de Deus. Ele é Deus, né? Então,
se nós somos salvos, se ele é o cabeça, é a maneira que nós temos que nos relacionar com ele, reconhecer que nele habita toda a plenitude, né? A supremacia, porque o verso diz que ele tem que ter toda a supremacia, porque essa é a obra que Cristo realizou, essa obra plena, essa obra completa na cruz, né? E que obra é essa que Jesus completou na cruz, né? E o verso que eu li, reconciliar-se consigo, né? Reconciliando consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A paz entre o ser humano e Deus, ou a paz entre Deus e o ser humano, porque com o pecado o ser humano se afastou de Deus e tornou-se inimigo de Deus. Então apenas um Cristo pleno, completo, poderia restaurar plenamente as relações do ser humano. O verso 22 vai falar o que Deus fez com nós. Ele faz uma relação de quem éramos nós, no verso 21, e fala assim, lembra que no verso 20 está falando de paz, né? Fala, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Era assim que éramos nós, né? Então nós não tínhamos a supremacia e nunca vamos ter. Precisávamos de alguém que fosse supremo, fosse plenamente Deus. Agora, porém, ele quem? Jesus o Supremo, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, Deus, né? Diante dele, Deus. Ou diante dele, vai nos apresentar o quê? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, esse ser santo, esse ser inculpado e irrepreensíveis, é por causa da obra de Cristo. Nós fomos separados das trevas para a luz, né? Nós somos inculpáveis porque a nossa culpa foi tirada em Cristo. E nós seremos irrepreensíveis porque se nós não temos culpa, não tem mais repreensão, não tem mais condenação. Isso quer dizer o quê? Só Cristo que realizou plenamente, completamente, tem essa supremacia, nos salvou de todas as coisas. Só nele, né? A obra completa, né? E se nós continuarmos crendo nele, né? Ele fala que nós seremos alicerçados e firmes na fé, sem nos afastarmos da esperança do Evangelho. Então aqui é um motivo para que nós não nos afastamos da esperança do Evangelho, né? Permanece na fé, alicerçados e firmes. Às vezes nós nos afastamos da esperança do Evangelho por desconhecer o Evangelho, por desconhecer a obra de Cristo. Lembra que o objetivo é refletir sobre a importância de ter uma compreensão. Muitas vezes nós nos afastamos da esperança, nós nos afastamos de Cristo porque nós não temos uma compreensão adequada sobre a obra de Cristo por nós e em nós. Por isso que fala assim, se vocês permanecerem. Então ele está apresentando, né, as verdades do Evangelho, as verdades da cruz, para que nós acreditamos e permanecemos na fé alicerçados, sem nos desviarmos, sem abandonarmos a esperança, né? E para concluir, né, agora bem a aplicação, o Cristo completo, o Cristo total, nos reconciliou completamente. O Cristo total, o Cristo supremo, ele nos reconciliou com Deus completamente. Então, Jesus Cristo não fez uma obra mais ou menos, né? Ele fez uma obra completa, ele fez um trabalho de reconciliamento com Deus completo, porque ele é completo. Nele habita toda a plenitude de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, tudo que ele faz é completo, porque ele é completo, nele tem a vida. Então nós devemos o quê? Manter a esperança. Cristo completo nos reconciliou totalmente, não mais ou menos. E o Cristo completo nos completará plenamente, né? Porque se ele, o que ele começou a fazer, né? O que ele começou a fazer em nós, ele vai continuar, ele vai terminar, tá certo? Assim chegamos à lição, né? Semana que vem nós vamos falar sobre firmes do Evangelho, né? Firmes do Evangelho.
a lição número 4, já do capítulo 2, e hoje nós falamos sobre a supremacia de Cristo. Cristo está acima de todas as coisas. Não existe ninguém acima de Cristo ou ninguém do lado de Cristo, tá bom? Vamos pedir a bênção de Deus e para que nós possamos essa palavra penetrar em nosso coração e ser guardada. Senhor Deus, ó Pai, obrigado por esse momento. Nós passamos juntos aqui, aprendendo mais e mais a Tua palavra. Obrigado por esses momentos, Pai. Que cada irmão, cada irmã que assiste esse vídeo seja abençoado totalmente, plenamente, no Jesus Cristo, totalmente, plenamente. Amém. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim.